Tá ótimo então, gente. Eu vou começar aqui, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre relatórios. Então é muito importante esse assunto hoje. Quem vai apresentar hoje para vocês sou eu, Thiago. Muita gente já me conhece, alguns clientes, pessoal novo aí, prazer. Thiago Rangel aqui falando com vocês. Eu sou o gerente de produtos aqui da Spring. Conheço bastante sobre alguns produtos, tento tirar as dúvidas de vocês, tento trazer alguns assuntos também importantes para a gente conseguir se manter atualizado quanto a esse ensino à distância, ensino corporativo, soluções de como que a gente pode otimizar esse material dentro da nossa empresa, tá? Vocês podem enviar a pergunta de vocês, eu vou estar tentando responder sempre que possível. Também vou ter ali um momento para as perguntas, para a gente focar nisso. Então, podem ficar tranquilos, eu vou tentar tirar todas as dúvidas que forem possíveis, né? Às vezes é muita dúvida e eu não consigo. Mas também, gente, qualquer coisa, lembrando que vocês podem fazer um envio de e-mail para a gente, vocês podem entrar no nosso chat com a dúvida de vocês. Então, fiquem bem tranquilos, tá? Vamos focar agora, nesse momento, mais na informação que eu tenho para passar. A gente vai focar um pouquinho nisso. A gente tira dúvidas sobre esse assunto, mas também não fiquem preocupados que depois a gente continua mantendo contato, tá? Eu acho que tem gente aí que tem até o meu contato já, o meu WhatsApp. Eu acho que é o caso da Maravânia, se eu não me engano. Algumas pessoas aí já têm o meu WhatsApp para tirar dúvidas também. Então, fiquem tranquilos que dúvidas a gente não vai deixar que fiquem, tá? E lembrando também que esse webinar vai ser gravado, tá? Então ele vai ficar registrado lá no nosso site, ele fica registrado no YouTube, e vocês podem fazer o acompanhamento de todo esse material posteriormente. E aí, o nosso assunto. Como a gente vai ter relatórios claros e objetivos para a gente conseguir mapear o que está acontecendo com o ensino dentro da nossa empresa. A gente vai passar várias informações, a gente vai preparar vários conteúdos para os nossos colaboradores, mas como que a gente vai saber se esse colaborador está interagindo com o nosso conteúdo, se ele está desempenhando bem, quanto tempo que ele está passando na plataforma, se ele está realmente fazendo o conteúdo que a gente demorou ali tempo para fazer. Bom dia, Décio aí da Vila Velha. Bom dia para o pessoal que está chegando aí. Então, o que a gente vai aprender? Os tipos de relatório, como que a gente vai criar modelos de relatório e fazer o envio desses relatórios por e-mail, gente. Então, o que eu estou querendo falar para vocês? A gente não vai só conseguir extrair esses relatórios, a gente também vai conseguir automatizar toda essa informação no sistema para que já chegue ali toda mastigada no nosso e-mail. Então, por exemplo, eu não vou precisar ficar ali entrando no sistema para analisar esses relatórios. Eu vou configurar e, por exemplo, em uma data específica, esses relatórios vão chegar no meu e-mail, com o desempenho das pessoas, desempenho das equipes, enfim, todas as informações que são pertinentes para a gente, tá? Quem me conhece sabe, já estou sempre aqui com o meu café. E vamos lá. As condições de conclusão, se está em andamento ou não, se foi iniciado, se está em atraso, a gente vai conseguir acompanhar o usuário ou a usuário, ou até mesmo equipe, setor, departamento, a gente vai conseguir fazer esse acompanhamento um a um, tá? Então a gente vai ter um relatório mais completo e um relatório mais específico, depende do caso que a gente quiser. Aqui a gente colocou, só para vocês entenderem, o que vai significar cada status, tá? Porque a gente vai puxar isso no relatório depois e a gente vai conseguir entender um pouquinho o que está acontecendo. Então a gente vai ter quem iniciou, quem não iniciou, quem já aceitou, quem perdeu, quem foi convidado, enfim. E agora eu vou compartilhar aqui com vocês, como sempre, a minha tela para a gente verificar como que fica esse conteúdo, tá? Só mais um instante. Todos conseguem ver minha tela?
Só me falem se vocês conseguem ver minha tela, tá, gente? Eu vou até compartilhar aqui em específico só essa tela aqui, e aí depois eu faço o compartilhamento completo para vocês. Pronto. Então, quem já conhece aqui o Spring Learning, a gente está aqui no nosso dashboard, mas hoje a gente vai falar somente sobre os relatórios, tá? Então, vamos focar aqui nessa parte de relatórios. E aí eu vou querer mostrar aqui algumas coisas para vocês. Inclusive, algumas coisas eu já preparei para esse webinar, para mostrar para vocês. Então, vai ter bastante coisa. Por exemplo, vamos começar aqui pelo progresso do aprendiz. Dentro da plataforma, a gente consegue navegar até uma pessoa em específico. Então, eu consigo, através dos nossos filtros, navegar e encontrar o desempenho de uma pessoa em específico dentro de toda a nossa empresa, tá? Como que a gente consegue fazer isso? A gente vai ter sempre diversos filtros aqui, gente, para a gente conseguir entender qual o departamento da pessoa, qual é o cargo da pessoa, qual o treinamento que ela fez, para a gente conseguir chegar a esse resultado. Então, por exemplo, eu consigo adicionar filtro, escolher os dados dessa pessoa, eu consigo escolher quem é o supervisor, quem é o curso, então eu consigo, de diversas formas, fazer o mapeamento aqui e encontrar quem eu quiser encontrar aqui dentro do sistema, tá? Assim que eu encontrar a pessoa, eu já vou aparecer aqui e vou clicar nessa pessoa. A gente vai ter um resumo sobre o que aconteceu com essa pessoa em específico dentro da plataforma, dentro desse período, tá, gente? Então, lembrando que o que está mostrando aqui é dessa pessoa dentro do período. Então, por exemplo, se eu mudar aqui o período, é que eu tenho os últimos 90 dias. Se eu colocar ano passado, a gente vai trazer mais informações sobre essas pessoas, tá? Então, vai depender sempre do filtro que eu quero aqui, do resultado que eu quero trazer. Então, eu vou escolher aqui uma pessoa, Thiago Oliveira, eu mesmo, tá? Escolha essa pessoa e a gente vai ter acesso aos resultados do aluno. Aqui em resultados do aluno, a gente tem, então, um pouco do resumo do que aconteceu com esse colaborador. Os conteúdos em que ele foi inscrito, tá? O tipo de conteúdo, então, se foi só um curso, se foi um material, se foi uma página, se foi um encontro, a gente vai ter aqui o tipo de conteúdo, a data de início, então, quando que ele iniciou esse conteúdo, aqui com a hora certinho, a data de conclusão, então a gente vai ter quando que esse colaborador iniciou o conteúdo, quando ele concluiu o conteúdo, se ele tiver concluído, obviamente, data de vencimento, duração recomendada, isso aqui é uma coisa que eu gosto de destacar, gente, porque a gente vai ter aqui a duração recomendada, que não é a duração do curso propriamente dito, é a duração recomendada. O que isso quer dizer? Se eu colocar lá um conteúdo com uma duração recomendada de 1 hora, não faz sentido esse colaborador fazer e concluir esse conteúdo em 10 minutos, por exemplo. Então, a gente já consegue mapear por aí que aconteceu alguma coisa. Então, esse colaborador pulou algum vídeo, ele pulou alguma coisa e ele conseguiu seguir em frente. Lembrando que dentro do Spring Suite, ou então até mesmo do Spring Learning, a gente tem formas de conseguir bloquear esses pulos que o colaborador dá dentro do conteúdo, mas ainda assim a gente vai conseguir mapear esses colaboradores que estão pulando conteúdo, tá? Então a gente consegue bloquear sim, para que o colaborador não fique pulando, mas caso ocorra, a gente consegue mapear também através dos relatórios, tá? E aqui, um pouquinho mais para frente, a gente vai ter o progresso desse colaborador, então de cada colaborador a gente vai ter o progresso, o módulo concluído dentro desse conteúdo vai estar separado por módulos, então a gente vai ter aqui o acompanhamento também do módulo que esse colaborador teve dentro de cada conteúdo, tá? E a forma de inscrição, esse conteúdo estava no catálogo, foi um administrador que colocou para ele, foi o supervisor dele, quem que direcionou esse conteúdo para ele? A gente também vai ter acesso a esse tipo de informação aqui no relatório. Então a gente consegue ver aqui que é um relatório bem detalhado. Eu vou clicar aqui em um conteúdo desse, então, o que a gente está vendo aqui? O Thiago Oliveira fez esses conteúdos dentro da plataforma, a gente consegue ver cada conteúdo que ele fez aqui, e agora a gente vai para detalhes de cada conteúdo. Então, eu vou escolher aqui um conteúdo, vamos escolher esse conteúdo aqui, que está em progresso ainda para a gente ter aqui o mapeamento. Conteúdo em progresso e detalhes da conclusão. Então, dentro desse conteúdo, eu consigo entender o que aconteceu com esse colaborador nesse conteúdo em específico. Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui que esse colaborador ele teve aqui um documento em PDF, um arquivo em SCORM, alguns materiais para ele fazer. Mas
O tempo investido nesse conteúdo aqui, nessa parte em específica, foi de 3 horas e 47 minutos. Então aqui a gente já vê uma discrepância, a gente vê um absurdo que aconteceu aqui. Obviamente que eu coloquei esse tempo para alertar a gente, para a gente conseguir ficar de uma forma visual chamando a nossa atenção. Mas, por exemplo, a gente tem aqui que nesse conteúdo, o Thiago Oliveira ele investiu 3 horas e 50 minutos nesse conteúdo. Ele passou 2 minutos lendo um PDF, mas ele passou 3 horas e 47 minutos fazendo um arquivo em SCORM. Então a gente já consegue mapear, a gente já consegue entender onde que foi a questão que levou o tempo desse colaborador dentro desse conteúdo, tá? Então a gente consegue sim se aprofundar dentro de cada conteúdo e trazer esse resultado, tá? Então vou voltar aqui um pouquinho. E outra coisa que a gente vai conseguir fazer também é extrair esse material aqui em planilha do Excel. Então, se eu quiser puxar isso aqui, colocar esse material de uma forma mais analítica e analisar isso depois, o tempo investido, a data de início dos colaboradores, cruzar essas informações, a gente vai conseguir também, tá? Então, aqui eu estou mostrando um colaborador individual, mas isso aqui começa a ficar muito mais interessante quando a gente começa a trabalhar com equipes, tá? Então, eu vou voltar aqui. E agora a gente já vai estar falando agora de um progresso de departamentos, tá? Deixa eu verificar aqui como é que está a dúvida de vocês. Alguma dúvida ali no relatório individual, gente? Ou posso seguir ali para o relatório de equipes e de departamentos? Bom, sem dúvidas, então eu vou seguir, tá? Aqui no relatório de departamentos a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. A gente vai ter aqui alguns filtros, só que agora quando eu puxar algum resultado, eu não vou estar falando de uma pessoa específica, eu vou estar falando de um departamento, tá? Então ele vai trazer aqui coisas um pouquinho mais complexas. Por exemplo, exibir subdepartamentos. Quais os departamentos que estão alocados dentro desse departamento e por que ele trouxe esse resultado então, tá? Então se eu clicar aqui em subdepartamentos, ele vai começar a me trazer aqui. Esse departamento aqui não tem outro subdepartamento, tá? Mas ele me traria aqui todos os subdepartamentos que estão aqui dentro. Como não tem subdepartamento, eu vou analisar somente esse. Então, eu vou clicar aqui e progresso desse aprendiz. Esse aprendiz, no caso, é todo o departamento, tá, gente? Deixa eu só trazer aqui um período um pouquinho maior. Tá? Então, eu trouxe um período um pouco maior e ele me trouxe aqui mais conteúdos que esse departamento fez dentro desse período que eu selecionei, tá? Lembrando, gente, é muito importante que eu consiga ver exatamente o filtro aqui que eu quero para trazer um resultado específico, tá? Então, por exemplo, se eu quiser, esse departamento tem um resultado só de 3 meses, eu vou trazer um resultado dos últimos 3 meses que esse departamento teve. Poxa, eu quero trazer aqui um resultado do último ano. Eu vou selecionar o último ano desse departamento, tá? Então ele vai puxar todas as informações do último ano. Vou selecionar esse departamento e aqui a gente já tem a informação. Esse departamento teve 42% treinado, 3 pessoas foram aprovadas, 0 reprovado, 2 ainda estão em progresso, 2 iniciados e 1 em atraso. Então, já consegue ter uma visão aqui do que está acontecendo com esse departamento mais uma vez. E aqui, de novo, a gente consegue exportar isso aqui para Excel. Mas a gente também consegue se aprofundar nesse material, tá? Vou clicar aqui e progresso do aprendiz. Mais uma vez. E aqui a gente tem acesso a cada pessoa e o que está acontecendo com cada pessoa para a gente chegar a esse resultado final do departamento, tá? Então, dentro desse departamento, dentro do período que eu selecionei, o Thiago, ele se inscreveu em 5 conteúdos, enquanto a Mariana e a Carolina se inscreveram em 1 conteúdo. Desses conteúdos, o Thiago só foi aprovado em 3, tá? Não foi reprovado em nenhum, ainda está em progresso em 1, ele se inscreveu em, mas ainda não iniciou. E isso traz o nosso resultado final aqui, tá? Esse resultado a gente também consegue extrair para Excel, tá? E se eu selecionar aqui no Thiago, a gente vai voltar para o resultado do aluno. Então, dentro do resultado do departamento, eu consigo escolher ali a pessoa que está destoando, que está ali com um problema, que está em atraso, clico nessa pessoa e vou começar a mapear o que está acontecendo para essa pessoa em específico estar em atraso, tá? Então, daqui do resultado do departamento, eu já consigo mapear e já consigo ir ali aonde estaria provavelmente o problema para estar puxando o resultado da minha equipe para baixo dentro desse período selecionado, tá?
Esse resultado aqui do departamento, o do grupo vai ser a mesma coisa. Lembrando que, nesse caso, gente, grupo e departamento vão ser coisas distintas. O departamento, a gente vai estar ali com os departamentos da nossa empresa, departamento de vendas, departamento de treinamentos, e tudo que a gente fizer envio de material para esse departamento, então cursos, treinamentos, PDF, vídeos, quizzes, a gente vai estar enviando de forma específica para esses departamentos e não vai ter informação cruzada. Então, o que o departamento de vendas recebeu de material, a gente já tem assertividade, a gente já tem a certeza de que o departamento de treinamentos não vai receber esse material porque a gente conseguiu direcionar. Agora, se eu colocar todas essas pessoas dentro de um grupo, e esse grupo, por exemplo, for de uma campanha, for um grupo de estagiários, um grupo de líder, as pessoas vão receber esse material independente do departamento que elas estejam alocadas, tá? Ficou claro também essa separação de departamento para grupos? Se não ficou, eu explico para vocês novamente, tá? Alguém com alguma dúvida, gente, sobre o departamento, sobre o grupo, sobre como que a gente vai extrair esse relatório? Ficou claro o relatório? Claro essa informação de que a gente consegue extrair, sim, essas informações para a planilha do Excel? Tá. Sem dúvidas, então, eu vou seguir adiante, tá bom? Tá bom. Sem dúvidas, então. Agora, a gente vai para a parte prática. Eu tirei ali alguns relatórios, mas o que acontece? Tudo que eu fiz ali foi de forma manual. Aqui a gente vai escolher como que eu vou tirar esse relatório, mas eu vou fazer um pouquinho mais do que isso, tá? Eu vou programar esse relatório que a gente fez e vou fazer o envio por e-mail, tá, gente? Então eu vou pegar um relatório e vou fazer o envio desse relatório por e-mail. E como que eu vou fazer isso? Eu vou programar o envio dessa informação por e-mail, tá? Então, tudo que eu peguei aqui, a gente estaria extraindo essas informações, mas a gente estaria extraindo em planilha do Excel e a gente estaria baixando na nossa máquina, tá? Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui novamente em progresso, tá, do departamento. Agora a gente vai criar aqui um filtro, a gente vai se atentar nisso que a gente está fazendo, para que a gente escolha aqui um material específico. Então, eu vou adicionar um filtro. Esse filtro aqui vai ser um departamento. Vou escolher o departamento que eu quero. Vou escolher a data. Então, eu criei um filtro aqui e o sistema ele está captando todas as informações desse filtro, tá? Então, ele trouxe aqui essa informação e aqui está salvo. Eu vou vir aqui em Agende um relatório. Eu posso nomear esse relatório. Então, vamos colocar aqui relatório mensal anual. Relatório anual. Relatório anual da equipe de vendas, tá? Vamos colocar aqui um e-mail. Lembrando, gente, esse e-mail aqui, ele precisa estar cadastrado na plataforma. Então, por exemplo, vai ter que ser um gestor, um supervisor, alguém que vai estar responsável por receber esse relatório e fazer a parte analítica, tá? Então, aqui, eu vou colocar o meu e-mail mesmo, que eu estou cadastrado aqui. Eu vou escolher a recorrência que esse relatório vai ser enviado automaticamente para o meu e-mail, tá? Então, por exemplo, eu posso falar que esse relatório aqui ele vai ser enviado toda semana, todo dia, todo mês. Posso escolher aqui o que ficar melhor para mim, tá? Então, vamos colocar aqui que todo mês. Vou escolher aqui a data, a hora, tudo certinho. Então, nessa data aqui que eu escolhi, esse relatório já vai ser enviado com essas informações. Vamos colocar aqui para receber já de manhã. Vou escolher a data, então vamos colocar hoje mesmo, tá? Então, configurei aqui, tá? O nosso material e vou clicar em agendar. A partir desse momento, o que aconteceu? Ele criou uma agenda para esse relatório. Quando eu voltar aqui,
em progresso do departamento, aqui a gente tem os nossos relatórios, que são os relatórios que a gente consegue extrair do jeito que eu falei para vocês. Agora, olha o que apareceu aqui. Relatório anual equipe de vendas. Tá? Então, eu criei um relatório específico para os filtros que eu criei, para ser enviado para o e-mail que eu selecionei, e se eu entrar aqui, vai estar tudo já configurado como eu quero. Tá? Então, a gente já tem aqui todo esse material, mas aqui ele já está configurado, tá, gente? Então, tudo que tem aqui já vai ser enviado automaticamente para o meu e-mail nas datas que eu selecionei. Então, isso aqui ajuda muito a economizar tempo. Por quê? A partir do momento que eu tiver os materiais cadastrados, as equipes cadastradas, com os relatórios cadastrados, tudo isso aqui vai funcionar automaticamente. Eu já vou saber como que as pessoas estão desempenhando dentro do conteúdo que eu passei para elas, sem precisar nem acessar a plataforma. Eu vou receber esse relatório já no meu e-mail, para que a gente consiga extrair as informações. Lembrando que esse relatório vai chegar no nosso e-mail através de planilha do Excel, então fica bem tranquilo, muito fácil da gente conseguir visualizar e tirar ali as informações que a gente quer, tá? Então, lembrando que eu posso simplesmente clicar aqui em extrair, mas a partir do momento que está configurado, esse material já vai automaticamente para o meu e-mail, tá? Alguma dúvida aqui em como que a gente vai agendar esse material, gente? Vocês ficaram com alguma dúvida nessa parte? O DS gostou bastante ali da funcionalidade de a gente conseguir extrair esses relatórios. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, Carlindo. Posso, Maravânia. Já vou mostrar então o relatório, gente. Mais alguma dúvida, gente? A Maravânia pediu ali para a gente mostrar o relatório. Eu já vou puxar esse relatório para vocês, para a gente conseguir visualizar como que fica esse relatório após ele chegar no nosso e-mail, tá? Mais alguma dúvida, gente? Eu já posso aqui puxar o relatório. Então tá bom, vou mostrar aqui o relatório para vocês, tá? Então como que a gente vai fazer isso? A gente simplesmente vai extrair esse relatório, tá? Então, é o mesmo relatório que vai chegar por e-mail, tá, gente? Então não precisa se preocupar, ele vai ser o mesmo relatório, a mesma coisa que eu vou extrair aqui, só que como ele já está aqui, eu vou extrair ele de forma manual para mostrar para vocês também como que funciona a forma manual. Então, se eu quiser exportar, ele já vai me falar aqui como que funciona essa exportação, ele vai puxar aqui para mim, tá? Então, vou clicar aqui, ele vai abrir aqui o relatório, e o que ele vai fazer? Vai puxar essas informações para mim por colunas. Então, só mudar aqui a forma de compartilhamento. Então, está aqui o relatório. Me deem o feedback se vocês estão conseguindo visualizar esse relatório. Mas o que a gente vai ter aqui, eu estou separando só para a gente conseguir visualizar bem, tá? Mas o que a gente vai ter aqui são as informações justamente por colunas, tá? E lembrando que a gente consegue tirar esse relatório aqui de uma turma, de uma equipe, e aí vai ficar todo mundo aqui alinhado direitinho, um abaixo do outro, para a gente fazer a comparação analítica, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A equipe de vendas do departamento iSpring Brasil, com a quantidade de usuários cadastrados, teve 42% treinados, com 7 inscrições, 3 aprovados, 0 reprovados, 2 ainda estão em progresso, 2 iniciados e 1 em atraso. Então, a gente já consegue mapear aqui exatamente, através de um relatório, o que está acontecendo com esse setor. Lembrando que esse é um relatório em específico que a gente extraiu aqui, tá, gente? A gente tem outras formas de relatório, a gente tem um relatório individual, relatório de equipe, de setores e afins, tá? Então, esse aqui é um dos relatórios que já vai chegar automaticamente no nosso e-mail, tá bom? Conseguiu visualizar direitinho, Maravana? Quer que eu mostre mais um pouquinho do relatório? Perfeito, então. Lembrando depois, gente, se vocês quiserem detalhes, podem entrar em contato com a gente. Eu tenho outros relatórios detalhados sim, Maravana. Eu vou puxar aqui para você, então, um pouquinho mais detalhado, tá?
vou vir em progresso do aprendiz, e aí, gente, eu vou me aprofundando e lembrando que isso vai depender muito do relatório que eu quero extrair, tá? Então, os relatórios, eles podem vir com informações diferentes, e lembrando que eu vou conseguir sempre acompanhar essas informações aqui pelas colunas que a gente vai estar extraindo, tá? Vou extrair os outros relatórios aqui, só mais um momento. Então, gente, como a Maravana pediu, eu vou puxar mais detalhes ali dos relatórios. Na verdade, eu vou ficar puxando alguns relatórios aqui para a gente conseguir ver, tá? Mas a base, ela vai ser sempre a mesma, tá? Conforme eu for puxando o relatório, eu sempre consigo me aprofundar e puxar mais relatórios. Então, esse aqui foi o que a gente puxou primeiro. Eu vou me aprofundar aqui, então, na equipe Brasil, vou em progresso do aprendiz, como eu mostrei para vocês anteriormente. Aqui em progresso do aprendiz, tudo o que está selecionado aqui, então depende dos filtros que eu vou utilizar, do resultado que eu quero ver para tirar esse relatório, tá? Mas aqui dos filtros eu tirei esse aqui e eu consigo extrair novamente esse relatório aqui do que está selecionado. Então a gente já vai ver que esse relatório aqui ele já é um pouco diferente. Ele trouxe as pessoas dessa equipe, tá? Todo mundo direitinho, já com essas informações pré-selecionadas, tá? Então, dentro dessa equipe, quem foi, de qual equipe a pessoa faz parte, se ela iniciou, o tempo que ela iniciou. Então, detalhamos mais um pouco. Vou fechar esse relatório, vou me aprofundar um pouco mais, tá? Vou clicar aqui, então, novamente no Thiago e vou em resultados do aluno. Então, eu estou indo em resultados do Thiago. E aí, eu vou extrair o resultado do Thiago especificamente. Venho aqui e extrair relatório. Então, vocês podem ver que conforme eu vou me aprofundando, ou dependendo dos filtros, eu consigo extrair relatórios cada vez mais detalhados e depende do detalhe que eu quero no relatório, tá? Então, aqui no Thiago, eu consigo saber quais os conteúdos que ele foi inscrito, o tipo de conteúdo, a data de início, a data de conclusão, o tempo que ele passou na plataforma, se foi completo ou não o conteúdo que ele foi designado. Então, a gente consegue especificar bem o tipo de relatório, o tipo de conteúdo que o Thiago fez através dos relatórios, e a gente consegue ir se aprofundando cada vez mais. Então, as informações que a gente quer no relatório vai depender do filtro e do resultado que a gente quer, tá? Mas a gente consegue sim ir se aprofundando cada vez mais nas informações que a gente tem aqui, tá bom? Mas alguém quer mais alguma informação, gente? Eu consigo até... Só um instante que o Johnny está ali compartilhando a experiência dele, gente. Só um instante. Só um instante que, gente, que eu tô... O Jones escreveu uma pergunta ali um pouquinho grande. Só um momento, tá? Então, o Jones falou o seguinte, gente, que ele trabalhou numa empresa que tinha um LMS e ele não conseguia fazer a distinção dos conteúdos que eram mais hypados, né? Aqueles conteúdos que o pessoal gostava mais de fazer, ou os conteúdos que realmente não tinham ali muito feedback, ou então as pessoas não se mantinham muito engajadas. O que acontece, Jones? A gente tem aqui várias funcionalidades que vão ajudar a gente a acompanhar esses conteúdos, tá? Tanto na questão de conteúdos que estão sendo mais assistidos, a gente consegue ver os conteúdos que estão sendo mais acessados, como eu falei para vocês e como eu mostrei aqui, a gente tem ali os relatórios que a gente consegue extrair essas informações, mas a gente consegue também fazer o seguinte, gente, a gente consegue extrair como que as pessoas estão desempenhando dentro da plataforma. Então, quanto tempo que a pessoa passou naquele conteúdo, quem está assistindo aquele conteúdo, e tudo que eu estou mostrando aqui para vocês também, eu vou até dar um spoilerzinho para vocês, tá?
Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, gente, é simplesmente relatórios que o gerenciador, e aí, falando bem específico para vocês, eu estou falando aqui com quem está gerenciando a plataforma, eu não estou falando ali com um colaborador final. Mas, por exemplo, com essa dúvida que o Joanes trouxe para a gente, eu vou só mostrar aqui um pouquinho para vocês, que é uma parte que o pessoal normalmente gosta bastante, que é a parte do colaborador, tá? Lembrando, gente, que o colaborador ele tem aqui o momento dele, que ele vem aqui em conquistas, e ele consegue vir aqui e ter o colaborador esse feedback de como que ele está desempenhando a plataforma. Então a gente tem a parte aqui de gamificação, certificado, ele vai receber as medalhas, ele vai receber ponto no conteúdo que ele está fazendo, ele vai receber aqui vários materiais para ele saber como que ele está desempenhando na plataforma. Então, por exemplo, a gente tem ali a parte analítica dos materiais, então a gente vai conseguir como o gerenciador da plataforma ter acesso a essas informações, mas o colaborador ele também vai ter acesso a essas informações só de uma outra forma, de uma forma que ele se mantenha engajado nos conteúdos. E outra coisa é que dentro de cada conteúdo, eu vou entrar aqui em um conteúdo só para vocês verem, a gente consegue colocar perguntas e respostas para os colaboradores colocarem ali as perguntas deles que eles têm sobre esse material, os comentários frequentes. Então a gente vai ter aqui um mapeamento do que os colaboradores estão achando do nosso conteúdo, como que eles estão desempenhando, qual o feedback que eles têm para a gente desse conteúdo que eles estão fazendo. Então aqui a gente já consegue mapear, por exemplo, poxa, o colaborador ele está errando e está tendo dificuldade em tal parte de conteúdo, eles não estão conseguindo passar daquele quiz que a gente fez, e a gente consegue entender, poxa, se 10 colaboradores estão travando ali no mesmo quiz, de repente o problema não é com os colaboradores, de repente o problema é com o quiz. Então a gente consegue fazer esse mapeamento, tá? Eu vou mostrar então aqui mais um relatório que vai ajudar a gente a conseguir visualizar isso, tá? Então vou voltar aqui para a parte de administrador, aqui na parte de relatórios, e vou trazer mais um relatório que a gente vai ter acesso aqui a um feedback, tá? Então eu vou vir aqui em quizzes, eu vou escolher aqui qual o quiz que eu quero, então eu posso escolher um quiz específico, eu posso escolher vários quizzes, eu vou escolher esse quiz aqui que eu coloquei como exemplo, tá? Eu vou escolher qual o departamento que eu quero extrair esse material e vou executar o relatório. O que acontece aqui, gente? O relatório, ele vou ter aqui as pessoas selecionadas, tá? E nessa coluna aqui, eu vou ter os quizzes que cada pessoa fez, com o status se ela foi aprovada ou reprovada, tá? Então, vou escolher aqui, mais uma vez, o Thiago, tá? Que ele concluiu esse material aqui, e vou clicar aqui nesse quiz. A partir do momento que eu clico nesse quiz, é executado esse relatório aqui, que me fala como que o Thiago desempenhou nesse quiz que eu passei para ele. Então eu tenho aqui as tentativas que ele utilizou para passar nesse conteúdo, a nota concedida, a nota que eu exigi de aprovação. Então a nota que eu exigi de aprovação foi de 80%, mas ele tirou 100% nesse conteúdo. Quando que ele fez esse conteúdo? E aqui, gente, eu tenho detalhe de cada pergunta que o Thiago respondeu dentro desse material. E, obviamente, se eu quiser, eu clico aqui em exportar para PDF. E vou extrair também esse material de como o Thiago desempenhou em PDF. Então, se eu quiser extrair esse material, puxo esse material aqui em PDF, vou dar um feedback para o Thiago, vou falar com ele o que aconteceu para ele nos desempenhar tão bem, consigo mostrar quais perguntas ele acertou, ele errou. Então, a gente faz o ciclo completo de entender o material que a gente passou, como que a pessoa desempenhou nesse material e por que ela desempenhou dessa forma. Então a gente consegue entender por quê, em qual pergunta que ela está travando, em qual pergunta que ela não conseguiu desempenhar, quantas tentativas ela precisou fazer para passar nesse conteúdo. Então vocês podem ver que a gente consegue fazer um mapeamento completo, tá? Alguma dúvida, gente, nesses materiais que eu mostrei para vocês? Você conseguiu ver direitinho, Joanes, o ciclo que a gente faz ali para a gente conseguir entender se o material está sendo engajado, como que está desempenhando as pessoas, a gente consegue verificar se as pessoas estão gostando do material, lembrando também, gente, que a gente tem um chat ali, então o colaborador, ele pode falar com um gestor dele, o que ele está achando do conteúdo, se ele travou em algum conteúdo específico, então vai ter sim essa interatividade do colaborador
com o gestor dele, então com quem está ali tomando conta desse material. Então a gente consegue sim mapear o que está acontecendo com esse material, tá? Então esses relatórios do acompanhamento do colaborador dos conteúdos que a gente passou. Agora eu vou passar uma coisa um pouquinho diferente para vocês, que é a avaliação 360, mais uma funcionalidade que a gente tem dentro do Spring Learn, tá, gente? Essa funcionalidade aqui é muito interessante e a gente consegue mapear características dos colaboradores e como que o colaborador está desempenhando, no que ele é bom, no que ele precisa melhorar. Essa parte é muito interessante, tá? Então, vou compartilhar aqui mais uma vez a minha tela com vocês. Lembrando, gente, que a gente também tem outros relatórios mais específicos aqui, depende do material que vocês queiram extrair, tá? A gente tem para tarefas agendadas, enfim, vários relatórios aqui que a gente pode detalhar também, tá? Lembrando que vocês têm a possibilidade de se inscrever para testar a plataforma, gente. Então, vocês mesmos podem vir aqui, testar cada relatório, ver o comportamento de cada relatório. Enfim, vocês podem se cadastrar e testar tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Mas agora a gente vai vir aqui para a avaliação 360. Então, o que eu preciso mostrar aqui para vocês? A avaliação 360, a gente vai montar toda uma escala, uma métrica para fazer a avaliação de uma determinada característica que a gente queira avaliar naquele momento de um colaborador ou de uma equipe, enfim, tá? E para isso funcionar, a gente vai montar primeiro a escala. O que é a escala? São os níveis de resposta que a gente vai ter para conseguir avaliar esse colaborador. Aqui a gente colocou uma escala de avaliação de 5 níveis. Então, a gente sempre vai fazer perguntas que vão escalar dentro desses 5 níveis. Raramente, às vezes, frequentemente, quase sempre e sempre. Então, eu estou montando aqui uma escala onde o colaborador vai responder de 1 a 5 como que ele se comporta em determinada situação que vai ser montada por vocês mesmos que estão montando esse conteúdo, tá? Cada nível desse vai corresponder a um ponto que também vai ser uma pontuação, perdão, que vocês também vão estipular. Então, cada um aqui vai ter uma pontuação que vai gerar o relatório final. Eu vou escolher as competências que vão ser avaliadas nesse material aqui, tá? Então, quais competências que vão ser avaliadas nesse momento? A interação, a criatividade, a autoconfiança, enfim, consigo montar aqui as competências da forma como eu quiser e vou escalando aqui. Os perfis de competência. Então, o meu colaborador que atingir aquela competência, como que ele vai ser visto? Como que eu quero que esse colaborador seja visto? É um funcionário top de linha? Ele é referência dentro do setor? Como que eu quero que ele seja? Ele é um destaque? Esse colaborador que atingir essa métrica que a gente está estipulando aqui. Então, o máximo que a gente pode estipular. Como que ele vai ser visto pelo nosso setor, pelos nossos outros colaboradores? Também vou montar essa métrica. Ao final disso, a gente vai montar a avaliação em si, tá? Então, montamos métricas, o que a gente quer avaliar, e ao final a gente vai conseguir extrair esse material. Dentro desse material, eu vou conseguir vir aqui na performance desse colaborador. E a gente vai ter essas informações de como que vai funcionar isso, tá? Eu vou mostrar aqui na prática para vocês como que vai ficar o questionário primeiro, tá? Só um instante que eu vou compartilhar minha tela cheia. Então, como que isso vai chegar para o colaborador? Eu vou ter aqui algumas informações que a gente já pré-estabeleceu aqui, tá? Que vocês vão pré-estabelecer as de vocês, a avaliação que vocês vão querer fazer do colaborador. Vou aqui pré-visualizar esse questionário. E aí, como que vai ficar para o colaborador? Ele vai entrar em uma página toda configurada por vocês, onde vai ter aqui a competência de vocês, com as perguntas estipuladas por vocês dentro da situação que vocês quiserem avaliar, e esse colaborador ele vai começar a responder, tá? Então, se determinada situação, como que ele agiria? Então, ele seria uma pessoa positiva, seria uma pessoa engajada,
e como que ele sairia em cada situação. Então ele vai responder aqui com calma, vai responder aqui o que vocês estipularam para ele. E lembrando que aqui, gente, vai ser uma avaliação 360. Então a gente vai estar falando sobre um colaborador, como que ele se sairia naquela situação, mas não só isso. A gente também vai avaliar como que as pessoas da equipe dele acham que ele sairia naquela situação, como que o gestor dele acha que ele sairia naquela situação e como a nota que a gente estipulou no sistema acha que ele deveria se sair naquela situação. E ao final disso a gente vai cruzar essas informações. E aí como que ficaria isso no final? Eu vou extrair isso aqui para vocês, tá? Então a gente vai extrair aqui o relatório do Thiago e a gente vai ver como que vai ficar esse relatório ao final. Só verificar aqui. Eu vou ver aqui no Thiago e resultado do relatório. Deixa eu só puxar aqui o mais completo. Só um instante que eu estou tentando puxar aqui um que esteja mais completo, tá? Pronto. E aqui, gente, a gente vai ter essa métrica aqui, que é o resultado de tudo que a gente montou. Ele vai ficar com essas cores aqui, mas a gente consegue tirar ou colocar as cores para entender ponto a ponto, e é isso que eu vou fazer agora. A gente vai ter o resultado de tudo que foi respondido por esse colaborador e como que ele se sairia em cada pergunta que a gente fez para ele. Lembrando que a gente consegue ter aqui a aba de perguntas, tá? Então, esse colaborador ele vai conseguir colocar comentários em cada pergunta que foi feita para ele, se ele não entendeu a pergunta, se ele acha que ele tinha alguma observação específica para fazer, tá? E ele vai respondendo aqui. E vai trazer esse gráfico para a gente. Então, por exemplo, dentro do que ele respondeu, o sistema fez a filtragem e compilou essas informações para a gente ter acesso a esse relatório. Esse colaborador, ele acha que ele tem 4,3 pontos em autoconfiança. E se a gente cruzar aqui com a meta do nível exigido, ele se acha mais confiante do que o nível exigido. Ele acha que ele tem 4,3 em confiança, mas o setor exige dele, o padrão, o ideal para esse setor seria 3. Então ele está acima, ele acha que ele está acima, tá? Mas aqui em interação, o nível exigido é 5, mas ele está com 4. Então ele acha que ele tem que melhorar em interação em relação à nota do setor. Isso fica muito mais interessante se eu cruzar com o que ele acha, o nível exigido e o que o gerente acha. Então, o gerente tem uma visão sobre esse colaborador muito parecida com o que ele acha dele mesmo, mas é diferente do que a gente tem do nível exigido do setor. E se eu colocar aqui a nota média, que é a nota da equipe, a gente vai ver que o que esse colaborador acha dele mesmo, que o que o gerente acha dele mesmo é muito parecido, mas o que o nível exigido desse setor, ele está acima do que o esperado desse colaborador, pelo menos em interação, tá? Então a gente consegue mapear especificamente o que acontece com esse colaborador, tanto o que ele acha dele, quanto o que os colegas dele ou o que o gerente dele acha dele, para a gente ter acesso a essas informações e entender através desse mapeamento aonde que esse colaborador precisa melhorar. Aqui a gente colocou características como autoconfiança, como interação, como criatividade. Agora vamos imaginar que eu extraio um relatório desse com técnicas de vendas para uma equipe de vendas. Então eu vou conseguir mapear o que uma pessoa da equipe de vendas precisa melhorar, qual é a visão que os colaboradores têm sobre essa pessoa, qual a visão que o gerente tem dessa pessoa e no que especificamente ela precisa melhorar como uma pessoa de vendas, qual a característica que ela precisa melhorar, e a gente vai conseguir pontuar aqui. Lembrando que a gente vai ter a liberdade de enviar treinamentos específicos para essa pessoa. Então a gente não consegue só mapear no que essa pessoa precisa melhorar, mas a gente também consegue direcionar os treinamentos para essa pessoa. Lembrando que a gente também vai conseguir extrair esses relatórios aqui para a planilha
ou fazer impressão desse material para a gente dar um feedback posterior para essa pessoa. Então, posteriormente, gente, a gente também consegue sentar com essa pessoa, extrair esse material e dar um feedback ali no que a gente acha que ela precisa melhorar, no que a gente acha que a equipe, no que a equipe acha que ela precisa melhorar, e dar esse feedback completo para essa pessoa, onde ela vai ter ali a assertividade no que ela precisa melhorar no desempenho dela dentro da equipe, dentro do setor, para ela mesmo conseguir evoluir. Lembrando que a gente cruza tudo isso com os relatórios que a gente já tem ali, com a gamificação que a pessoa vai conseguir desempenhar e vai conseguir acompanhar os relatórios dela, vai conseguir desempenhar a medalha, a pontuação, os certificados, tudo que está no nome dela. Então a pessoa mesmo vai entender esse feedback e vai entendendo no que ela precisa melhorar, tá? Como é que ficou aí, gente? Alguma dúvida aqui no que eu passei para vocês? Vocês entenderam ali a funcionalidade do 360? Estão com alguma dúvida? Como é que ficou aí? Gente, a Ellen está passando aí para vocês um forms para vocês responderem do que vocês acharam, se vocês gostaram, quais dúvidas que vocês tiveram, tá? Lembrando que é muito importante para a gente que vocês respondam. Mas deixa eu verificar com vocês. Vocês ficaram com alguma dúvida? Como é que está aí em relação ao material que eu mostrei para vocês hoje? Sem dúvida, gente. Então, lembrando que eu mostrei aqui para vocês é exatamente a avaliação 360, tá? Com a escala, com as competências, com os indicadores, avaliação do desempenho, os blocos de análise, onde a gente consegue analisar cada característica que a gente colocou ali na plataforma para ser avaliada, tá? E como eu falei anteriormente, vocês podem testar todas essas funcionalidades na prática. Interessante, né, Carlindo? Eu também gosto muito, porque a gente consegue utilizar aquelas métricas ali, a gente já tem alguns exemplos, mas a gente também consegue criar essas métricas do nada, do zero. Então, isso é interessante para a gente analisar características específicas de cada setor ou que sejam pertinentes somente à nossa empresa. Então, uma característica de um engenheiro, de um médico, de um enfermeiro, de um cozinheiro, independente do setor ou da área da sua empresa, a gente consegue analisar uma característica específica e tudo dentro da mesma plataforma, tá, gente? Tanto ali os conteúdos mais analíticos, quanto esses conteúdos que são mais aqui voltados para o desempenho pessoal de cada pessoa, o que é muito interessante, tá? Mas aí eu quero saber de vocês se resta alguma dúvida quanto ao conteúdo que eu passei para vocês, a avaliação de desempenho, os relatórios, a extração dos relatórios por e-mail. Eu quero saber como que ficou para vocês, tá? Lembrando, gente, que vocês conseguem visualizar todo esse material posteriormente. O webinar ele fica gravado e depois, se vocês assistirem posteriormente, se vocês estiverem assistindo esse material depois da gravação do webinar, vocês também podem fazer a solicitação para demonstração do material ao vivo, demonstração da nossa plataforma de LMS, o Spring Learning, ou até mesmo uma solicitação para vocês testarem a plataforma na prática, tá? E aí, lembrando que vocês têm todo acesso à nossa equipe comercial, para vocês negociarem os valores, verem como é que fica isso. Fiquem super tranquilos quanto a isso, que vocês têm acesso à nossa equipe quando vocês quiserem e de diversas formas diferentes, tá? Seja por chat, por e-mail. Bom, gente, eu não estou vendo ninguém com dúvidas aqui, então a gente vai encaminhar aqui para o fim do webinar, tá? Como não estão tendo dúvidas, eu vou deixar aqui em aberto. Para quem já for nosso cliente, tem acesso aí ao nosso webinar. Como eu falei anteriormente, eu acho que a Marinalva já está aí, já é nossa cliente. Pelo menos, se a Marinalva ainda não é nossa cliente, eu lembro que ela está em todo o webinar com a gente, acompanhando a gente nas novidades, tá? Mas então era isso, gente. Se ninguém mais tem nada, nenhuma pergunta, eu vou encerrar aqui o webinar, tá? Agradecendo muito a interação de vocês, agradecendo muito a quem participou hoje. Eu sempre fico... tá. Lembrei, Marinalva. Obrigado aí
por lembrar. Eu lembro do seu nome, mas não lembrava que você era da Fine Tornos. Eu tenho essa dificuldade, quem me conhece sabe, eu tenho muita dificuldade em associar nomes. Mas muito obrigado, Marinalva, por você participar mais uma vez, para estar sempre aí ativa com a gente. E lembrando, gente, tendo dificuldade, tendo dúvidas, entre em contato com a gente sempre vai tentar tirar a dúvida de vocês, tá? E aí, vocês podem sempre revisitar os nossos materiais ou enviar as dúvidas para a gente. Agradeço muito, mais uma vez, a atenção de vocês e seguimos à disposição, tá? Até a próxima. Muito obrigado.